Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 11 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada do jeito que a gente gosta. Tem uma partida bacana na Liga Europa, tem Champions League, tem o Botafogo no Mundial de Clubes e, claro, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá. Primeira análise, começando aqui com o jogo de Liga Europa, meio-dia e 30, Fenerbahçe versus Athletic Bilbao. O Bilbao vem na segunda colocação e o Fenerbahçe é o 15º colocado. O que me chama a atenção aqui é que as duas equipes na Liga Europa vêm extremamente over goals. O Bilbao, das 5 partidas que fez até o momento, 1-1, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho, 2-1 e 3-0. Ou seja, 5 partidas na Liga Europa, em 4 bateu pelo menos mais de 1,5 gol. Fenerbahçe, dos 5 jogos na Liga Europa, vamos lá. 2-1, 1-1, 1-1, 3-1 e 2-1. Mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas, ambas marcam, também vem forte. Time, pré-live, o que eu prefiro trabalhar aqui? Mercado de gols. Mais de 1,5 gol é uma entrada mais conservadora, 1,37 de odd, uma odd bacana para uma dupla, e correndo um pouco mais de risco, ambas marcam com odd de 1,80. Tabela de probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fenerbahçe e Bilbao. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%, probabilidade bacana pré-live. Mercado de cantos, escanteios, Fenerbahçe 7,9 e o Bilbao 6,1. Ou seja, temos aqui duas equipes com boas médias de cantos, tá? Então vamos ficar esperto nesse mercado. Por exemplo, final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. 80% para o Fenerbahçe, 90% para o Bilbao. E no final do segundo tempo, a mesma coisa. O jogo ainda não está resolvido e a partida em alta intensidade, canto asiático, canto limite, tá legal? Alta probabilidade de escanteios no final do primeiro tempo e também no final do segundo tempo para as duas equipes. Cartões, Fenerbahçe 2,1, Bilbao 2,3, talvez aqui um cartãozinho para cada equipe. Time, vamos lá, 14 horas, Mundial de Clubes na área, o Botafogo do Brasil recebendo o Pachuca do México. Momento do Botafogo, tá voando baixo. Campeão da Liberta, campeão brasileiro, como dizem os torcedores do Glorioso, é tempo de Botafogo, e eu concordo. Já o Pachuca, lá no Campeonato Mexicano, é um dos últimos colocados. Pré-live, o Botafogo é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Odd para a vitória do Fogão, 1,50. Para pegar a vitória seca, eu particularmente prefiro fazer ao vivo. O Botafogo amassando, odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente executa, tá legal? Pré-live, entrada mais conservadora, Botafogo empate anula para uma dupla ou classificação do Botafogo. 14h45, agora sim, começando na Champions League, o Atlético de Madrid recebendo o Slovan Bratislava. Time, é o seguinte, Atlético de Madrid vem na 15ª colocação, precisa de pontos. O Slovan Bratislava é o vice-lanterna da competição até o momento. 5 jogos, 5 derrotas. E o jogo é na Espanha. Ou seja, o Atlético de Madrid é super favorito. Qual que é o problema aqui? Odd baixa, 1,10. Uma odd muito baixa para a gente operar pré-live, tá certo? Talvez aqui, primeiro tempo, o Atlético de Madrid amassando o Slovan, vitória do Atlético de Madrid já no primeiro tempo, vitória esta HT. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Uma coisa interessante aqui, final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 ou o Atlético de Madrid perdendo,
canto asiático, canto limite. E também uma entrada que a gente vem usando muito no grupo VIP, finalização e escanteio no primeiro tempo. Por quê? Se o gol do Atlético de Madrid não sair rapidamente, eu vejo aqui um cenário de forte pressão no primeiro tempo. E aí vão acontecer as finalizações e também os escanteios a favor do Atlético de Madrid, tá certo? Então aqui você pode ir na aba criar e no primeiro tempo explorar mercado de finalizações para o Atlético de Madrid, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Atlético de Madrid no primeiro tempo e também escanteios, mais de 0, mais de 1 escanteio Atlético de Madrid no primeiro tempo. Vai formando uma odd e de repente você consegue um bilhete bacana. Qual que é o risco dessa entrada? 5 minutos de jogo lá do primeiro tempo, o Atlético de Madrid vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão cai. Fechou? E vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Atlético de Madrid e Slovan Bratislava. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%, probabilidade lá em cima. Escanteios, Atlético de Madrid 6,3, Slovan 5,4. Time, lembra que eu falei para vocês na análise? Se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0-0, ou o Atlético de Madrid perdendo, canto asiático, canto limite, ó, a probabilidade de sair um escanteio pro Atlético de Madrid no final do primeiro tempo é de 80%, tá? E se no final do segundo tempo o Atlético de Madrid não estiver vencendo, a mesma lógica, canto asiático, canto limite, porque aí o time espanhol vai estar na pressão, vai estar no abafa. Cartões, Atlético de Madrid 2,4, Slovan 2, Juizão média de 4. 14h45, Lille recebendo o Sturm Graz. Time, o Lille vem na 12ª colocação. Na Champions League, até o momento, fez 5 partidas, só perdeu um jogo. Perdeu para o Sporting lá em Portugal. E perdeu para o Sporting lá ainda com o técnico do Sporting em sua função. O Sporting estava voando baixo naquele momento, tá certo? O Sturm Graz vem na 29ª posição, 5 jogos, perdeu 4, só ganhou 1. Ou seja, jogando em casa, o Lille é favorito. Qual que é a odd? 1,57, 1,50. Entrada mais conservadora, Lille empate anula para uma dupla. E vamos lá, tabela de probabilidades para Lille e Sturm Graz. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Mais de 1,5 gol pré-live vem quente. Escanteios, cantos, Lille 3,8, Sturm Graz 4,8. Cartões, Juizão 5,6, Lille 2,3, Sturm Graz 2,9. Um cartão aí para cada equipe. 17 horas no Milan, recebendo Crevena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. Time, é o seguinte, o Milan vem na 16ª posição, precisa de pontos. O Crevena Zvezda é o 31º colocado. Até o momento, perdeu 4 partidas, só ganhou 1. O que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Jogando na Itália, o Milan deve vencer. Odd de 1,30, uma odd para uma dupla. Vitória do Milan. O Milan jogando em casa vem numa tocada over e o Crevena Zvezda é um time extremamente over goals. Então eu gosto também desse mais de 1,5 gol. Odd baixa de 1,17, talvez para complementar bilhete. Vitória do Milan, partida para mais de 1,5 gol. E vamos lá, probabilidades aqui para Milan e Crevena Zvezda. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Time, primeiro tempo, vamos ficar esperto aqui no over 1,5 gol HT, tá legal? Um golzinho no primeiro tempo, a probabilidade dele acontecer também é alta, 80%. Mas como é que tem que estar a característica do jogo? Pressão, chute a gol, escanteio. São fatores que mostram que o gol pode estar maduro. Jogo tá picotado no meio de campo, aí você não faz nada, tá legal? Mas over 1,5 gol HT 80% eu gosto. Over 1,5 gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Escanteios, cantos, Milan 5,5, Crevena Zvezda 6,2. Cartões, Juizão 6,8, Milan 2. O Crevena Zvezda tem meio cartão aqui por partida jogando fora. Mas aqui muito se deve em virtude de, na Sérvia, o Crevena Zvezda ser um time extremamente dominante. Jogando contra o Milan, eu acho que o Crevena vai tomar pelo menos um cartãozinho. O Milan vai para cima, vai pro abafa, vai rolar falta. E aí, o cartão amarelo.
Como o Juizão tem uma média alta, talvez um cartão para cada equipe seja interessante. 17 horas, o Arsenal recebendo o Mônaco. Time, Arsenal, 7ª colocação, Mônaco na 8ª posição, ambas as equipes com 10 pontos. Mas assim, o jogo é na Inglaterra, o elenco do Arsenal é um elenco mais gabaritado, acredito sim na vitória do Arsenal. Odd de 1,30 a 1,35. A odd não é tão alta, mas para uma dupla pré-live pode ser interessante. Pela característica das duas equipes, pré-live é jogo para pelo menos 2 golzinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o mais de 1,5 gol, 1,20 para dupla ou para complementar bilhete, tá legal? Vitória do Arsenal, jogo para mais de 1,5 gol. Claro, pelo lado do Arsenal, para mercado de finalizações, o Saka. E vamos lá, tabela de probabilidades para Arsenal versus Mônaco. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Gol no primeiro tempo, 75% a probabilidade. Escanteios, Arsenal 7,9, Mônaco 4,3. Time, o Arsenal joga em casa, deve iniciar com mais posse de bola e mais pressão. Se o gol não sai, vão sair os escanteios, tá legal? Race 3 cantos a favor do Arsenal. O Arsenal fazendo 3 escanteios primeiro que o Mônaco. Cartões, Arsenal 1,8, Mônaco 2,1, Juizão média baixa, apenas 3,5. 17 horas, o Benfica recebendo o Bolonha. Tabela de classificação, eu tenho o Benfica na 14ª posição, precisa de pontos, e o Bolonha é o 33º. Time, olha o desempenho do Bolonha na Champions. Até o momento, 5 partidas, perdeu 4 e empatou 1. E o jogo é em Portugal. Ou seja, vamos ver aqui a odd do Benfica. Odd de 1,57, 1,60. Entrada mais conservadora, Benfica empate anula para uma dupla. Pela característica das duas equipes, jogo aqui também para pelo menos 2 gols. Mais de 1,5 gol, 1,25 de odd para dupla, eu gosto. E vamos lá, tabela de probabilidades na tela para Benfica e Bolonha. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%, probabilidade lá em cima. Escanteios, o Benfica em casa, média de 6,6, Bolonha 3,2. Time, o Benfica com uma média alta de canto, joga em casa, enfrenta um Bolonha que vem mal na Champions, talvez aqui uma race 3 cantos a favor do Benfica. Cartões, Juizão 3,8, Benfica 1,4, Bolonha 2,2. 17 horas, o Dortmund recebe o Barcelona, jogo aqui do 3º contra o 4º colocado. Até o momento, campanhas bem similares. O Barça, 5 partidas, apenas uma derrota. E o Dortmund também 5 partidas, apenas uma derrota. Pré-live, para mercado de resultados, eu tô fora. Eu prefiro operar aqui em mercado de gols. Até porque temos duas equipes com baita característica de gols. Vamos lá, vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,13. Aí judiou, né? 1,13 é uma odd muito baixa. Time, talvez aqui pré-live, para melhorar essa odd, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Muitas casas disponibilizam essa entrada, tá legal? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Pré-live é isso que eu prefiro. E vamos lá, probabilidades aqui para Dortmund e Barcelona. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Mais de 2,5 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade. Vamos explorar o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Escanteios, cantos, Dortmund 7,4, Barcelona 4. Cartões, Juizão 4,6, Dortmund 1,9, Barça 2,4. Um cartãozinho para cada equipe. 17 horas, o Feyenoord recebendo o Sparta Praga. Feyenoord que vem aqui na 21ª colocação e o Sparta Praga é o 28º colocado. Time, o que me chamou aqui a atenção é mercado de gols, tá? 5 jogos do Feyenoord. Olha os placares. 4-0, 3-2, 3-1, 3-1, 3-3. Pancadaria de gols. O Sparta Praga, dos 5 jogos que fez até o momento, 3-0, 1-1, 5-0, 2-1, 6-0. Pancadaria de gols. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla pode ser interessante, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,80 de odd. Pré-live mercado de gols.
Tabela de probabilidades para Feyenoord e Sparta Praga. Jogo para mais de 1,5 gol, 95%. Gol no primeiro tempo, 95%. Time, jogo em alta intensidade aqui no HT, que é o primeiro tempo. Vamos tentar pegar esse golzinho, tá? Escanteios, Feyenoord 7,3, Sparta Praga 3,5. O Feyenoord joga em casa, deve iniciar na pressão, o gol não sai, sai o canto. Race 3 cantos, Feyenoord. O Feyenoord fazendo 3 escanteios primeiro que o Sparta Praga. Cartões, Feyenoord 1,6, Sparta Praga 2,1, Juizão 4,4. 17 horas a Juventus recebendo o Manchester City. Vamos lá. Tabela de classificação. O City vem na 17ª posição e a Juve 19ª posição. Os dois times precisam de pontos. O jogo é na Itália. Dá para confiar no City fora de casa? Nesse momento, não. O City vem com uma race muito feia, 4 derrotas, 1 empate, jogando como visitante. Empatou com o Crystal Palace, que na Premier League tá lá embaixo, ou seja, pré-live, não dá para confiar no City para mercado de resultados, ainda mais jogando na Itália, tá certo? Como as duas equipes precisam de pontos, e jogos do City, geralmente a gente tem jogo para mais de 1,5 gol, eu acho que pré-live, esse mais de 1,5 gol, 1,30, 1,34 para dupla, é interessante. Vou trazer probabilidades e também uma possível entrada para mercado de finalizações para o Manchester City. E vamos lá, probabilidades aqui para Juve e Manchester City. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Escanteios, Juve 5 de média, City 9,1. O City é um time muito agressivo, né? Mesmo não vivendo um bom momento, é um time que ainda vai para cima, finaliza e produz escanteios. Cartões, Juve 2, City 1,8, Juizão 2,9, o Juizão com uma média muito baixa. Finalizações aí na tela. Time, vamos lá. Puxei aqui mercado de finalizações do Manchester City, jogando Champions League dentro e fora de casa. Percebam que o City, por mais que não viva um grande momento, é um time que mesmo assim finaliza bastante. 22, 28, 22, 20, 18. A média de finalizações do City são 18 finalizações por partida. E a gente tem uma linha aqui para trabalhar a favor do City para mercado de finalizações. Por exemplo, mais de 13,5 finalizações Manchester City. Se o City finalizar 14 ou mais vezes, já deu certo. E tá pagando uma odd de 1,50. Eu acho que pode ser uma entrada interessante. Mesmo fora de casa, eu vejo o City com mais posse de bola e mais finalizações na partida. Fechou? Time aí, para mercado de finalização, para jogadores, obviamente que o Haaland, o Foden são bons nomes. O problema é que a gente não tem odd. Odds completamente esmagadas, tá bom? De repente, um jogador que a gente tem uma odd um pouco melhor é o Gundogan. Dos 5 jogos que ele fez até o momento pela Champions, 3, 2, aqui zerou e aqui 2. Ou seja, é um cara que tem regularidade em mercado de finalizações. E uma finalização do Gundogan tá pagando uma odd de 1,30. Pode ser uma odd bacana para uma dupla. Uma finalização, Gundogan. Fechou? Time aí, para fechar às 17 horas, o Stuttgart recebe o Young Boys, jogo lá na Alemanha. Stuttgart que vem aqui na 27ª posição. Precisa pontuar, precisa de uma vitória. O Young Boys é o lanterninha da Champions. 5 jogos, 5 derrotas. Time, pré-live, não tem o que inventar. O Stuttgart em casa, na Alemanha, é favorito. Odd de 1,36 para uma dupla. Ou se você quiser uma entrada mais conservadora, Stuttgart para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Duas equipes extremamente overgoals. Mais de 1,5 gol, 1,12, aí judiou. Uma odd muito esmagada. Talvez aqui primeiro tempo, em alta intensidade, over 1.000 gol HT. E vamos lá, probabilidades aqui para Stuttgart e Young Boys. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Over 1.000 gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, probabilidade de 80%. Ou seja, jogo em alta intensidade, a gente tenta pegar esse golzinho no primeiro tempo. Escanteios, cantos, Stuttgart 7, Young Boys 5,5.
Cartões, Stuttgart 1.8, Young Boys 2.6. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante, vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita! O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo, por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. Time, e bora de bilhete? Bora lá. Como é que ficou para hoje? Botafogo e Pachuca, Botafogo empate anula. Atlético de Madrid e Slovan Bratislava, vitória do Atlético de Madrid. Arsenal e Mônaco, vitória do Arsenal. Se tudo der certo, odd de 1.70. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Bingueta! Bora de bingueta, lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Como é que ficou a bingueta para hoje? Vamos lá! Lille e Sturm Graz, Lille empate anula. Milan e Crevena Zvezda, o Estrela Vermelha, vitória do Milan. Benfica e Bolonha, Benfica empate anula. Dortmund versus Barcelona, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Feyenoord e Sparta Praga, partida para mais de 1,5 gols. Juventus versus Manchester City, meio gol, over meio gol do Manchester City. Pelo menos 1 gol do City. Tanto faz o resultado. Se o City fizer 1 gol, já tá certo. Stuttgart e Young Boys. Stuttgart para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Se tudo der certo, odd de 4.10. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de algum palpite, de alguma análise, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Marco, não gostei, não concordo, tranquilo. Respeito sua opinião, apenas não faça a entrada. Tá combinado? Forte abraço, boas operações. Que seja um dia de muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!